E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, o assunto dessa semana que eu acabei falando lá é a respeito da privatização da justiça. O que que acontece? Hoje, essa semana, hoje não, essa semana eu vi um- uma notícia que me incomodou bastante, que foi a Justiça da Paraíba aumentou os custos processuais em 350%. Os caras metem a faca em tudo, a gente já paga o imposto arretado. Os caras ainda querem meter faca em 350% de imposto pra gente pagar. Vou deixar a notícia aqui na descrição, se vocês quiserem ver, dá uma olhada lá. Assim, não está cobrando ainda, mas a decisão tá pro STF, acho que Gilmar Mendes disse que não ia fazer, uma coisa assim. Não lembro mais direito, foi na segunda ou foi na terça-feira, eu estou gravando esse vídeo já é no sábado. E aí me incomodou bastante isso, e logo que eu vi, eu lembrei da questão da privatização da justiça. Não sei se vocês já ouviram falar antes, se vocês têm alguma ideia de como é que funciona, qual a sua opinião, esse vídeo é meio para desmistificar algumas coisas que a galera, com receio, né, da privatização da justiça e tudo mais. Então, né, nos primórdios aí da humanidade, a gente tinha algumas sentenças um pouco absurdas, né? Por exemplo, pegava o cara roubando, cortava no cara fora. É, ou, por exemplo, o tipo de julgamento da pessoa também. Ah, se tu não fez tal coisa, a gente vai te jogar na fogueira. Se tu sair vivo é porque tu não fez. Se tu morrer lá é porque tu é culpado. Entendeu? Joga dentro da água amarrado. Se o cara conseguir sair, ele não é culpado. Então, assim, nos primórdios aí da nossa história, a gente tem vários casos assim. Graças a Deus que a gente nasceu numa época muito boa, É verdade. Quer dizer, às vezes não. né? A gente deixou de ter esse tipo de julgamento de sentença que tinha antigamente. Mas assim, tudo isso que acontecia, os seres humanos eles foram evoluindo, foram pensando, escrevendo, surgindo outros pensadores, revendo as penas e tudo mais. E a gente conseguiu chegar no que a gente chama hoje no devido processo legal. Provavelmente a galera que estuda direito aí já sabe. Quem não estuda tem mais ou menos uma noção. Quando eu começar a explicar aqui, você vai perceber que você já ouviu falar de várias coisas em relação a esses assuntos. Mas assim, o que garante que um juiz ele julgou alguma coisa, ele deu uma sentença de uma forma justa, entendeu? Para ele foi justa, mas talvez para outra pessoa não foi justa. Então a gente tem esse problema até hoje e não é um problema que assim, é difícil de a gente ver isso. Não, a gente vê isso direto, 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 direto. Às vezes o caso é muito parecido, um juiz julga de um jeito, outro juiz de outro estado julga de outro. Muitas vezes dá uma decisão em primeira instância, em primeiro grau, já no segundo grau é outra completamente diferente, e às vezes até no terceiro grau no STJ, no STF. O que é justo para um, às vezes não é para todos. Os órgãos de segundo grau e terceiro grau são órgãos colegiados, eles têm mais pessoas votando, então a chance de ser uma decisão mais justa é maior do que o de primeiro grau, que é apenas um juiz decidindo da forma que ele acha. Assim, quando o juiz ele tem uma causa para poder julgar, não estou dizendo que o juiz é desonesto ou que ele não foi justo em alguma sentença, ele foi justo na posição dele, na forma que ele foi criado, no meio cultural onde ele vive, entendeu? É, mas assim, às vezes numa cidade uma coisa comum de acontecer, e em outra cidade, outra região, outro canto do país, a mesma coisa é errado, é certa pelos costumes, entendeu? Então, assim, a decisão às vezes é justa, mas para aquela localidade ou para a forma com que aquele juiz pensa e tudo mais. Então, assim, para evitar, para a gente minimizar o máximo possível dos erros que podem acontecer em relação a isso, a gente tem aí o devido processo legal. Aí alguém me questiona, mas Técio, o que tem a ver o devido processo legal com a privatização da justiça? Tudo. Se uma empresa consegue seguir todos os passos ali do devido processo legal, isso significa que a gente tem uma forma de encontrar uma decisão justa. Entendeu? A gente tem um meio, a decisão mais justa possível. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o devido processo legal. O devido processo legal ele tem alguns princípios que eles devem ser respeitados, são regras norteadoras para que a gente tenha uma sentença mais justa.
Ó, o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, assim, para alguém ser culpado de alguma coisa, o processo tem que cumprir todos os seus requisitos até chegar no final e ter uma sentença condenatória, dizendo ali os motivos pelo qual a pessoa foi condenada de alguma coisa ou por que ela tem que pagar alguma coisa, mas para ter a condenação tem que existir o processo inteiro. A gente tem aí também a questão do contraditório. O que quer dizer? Quando alguém apresentar alguma prova ou acusar a outra parte de alguma coisa, a parte contrária tem o direito de fazer a contraprova. Ele pode apresentar uma outra prova, um outro argumento, uma outra testemunha. Ou seja, ela tem que ter o contraditório, tem que ser garantido, entendeu? A outra pessoa tem que ter o direito de se defender de qualquer uma das acusações. Um outro princípio é o duplo grau de jurisdição. O que isso quer dizer? Você teve sua sentença dada por um juiz e você não achou que ele foi justo nessa condenação. Você pode recorrer dessa sentença para um segundo juiz e ter uma nova decisão, ou reformando o que foi feito na primeira, ou até mesmo ele decidindo também que você estava errado mesmo. Se fodeu! Nós temos aí também o princípio do juiz natural. Esse princípio ele diz que apenas um juiz pode julgar aquela determinada causa naquele determinado momento, ou seja, se você protocola uma ação, não pode ter 2 ou 3 juízes decidindo sobre ela, tem que ser apenas um. Pode ser também um órgão colegiado, né, como um tribunal superior, um tribunal de segundo grau, que vai ter ali vários juízes decidindo sobre a mesma coisa e produzindo uma única sentença. E aí é que está o negócio, que eu acredito que uma justiça privada seria melhor do que a justiça pública. É claro que se, por exemplo, apenas uma das partes pudesse escolher o juiz, ela vai escolher o juiz que vai beneficiar ela, né? A forma que é feita hoje é por sorteio, por exemplo. Se você protocola uma ação numa vara de cível e tem lá 2, 3, 4 varas, é feito por sorteio e o seu processo vai parar na mão de um daqueles juízes ali, entendeu? De repente pode ser um juiz que lhe favorece ou não, ou pode favorecer a outra parte também, mas enfim. E se as duas partes escolhessem um juiz? Que é uma das prerrogativas da justiça privada. Não é apenas uma pessoa, eu quero propor uma ação contra tal pessoa, eu vou escolher aquele juiz ali porque ele é gente boa, amigo da família, ele foi colega meu de infância, ou é parente meu, alguma coisa do tipo. Não. As duas partes têm que concordar na escolha do juiz. Isso é uma das prerrogativas para funcionar. As partes elas podem decidir em relação ao juiz logo no momento que é feito o contrato. Entendeu? Por exemplo, eu faço um contrato com uma empresa para poder prestar um serviço tal. No meu contrato, eu vou lá colocar que todos os conflitos serão resolvidos pelo juiz tal, entendeu? E coloco a empresa que vai decidir aquela questão. Já tem até exemplos de justiça privada que são a justiça esportiva. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma vez uma audiência da justiça esportiva, mas a gente tem casos que são resolvidos em 2, 3, 4, 5 dias, entendeu? E muito mais efetivo do que a justiça comum. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisa aí, vai no YouTube ou no Google e procura justiça esportiva. Vocês vão achar bastante conteúdo em relação a isso. E é bem próximo da justiça privada que a gente espera. Pode argumentar, mas Técio, será que esses tribunais não vão favorecer alguém? Será que a parte mais rica, ou talvez até mesmo a parte mais pobre, bota lá como slogan do tribunal, pobre aqui sempre tem razão, ou as minorias aqui sempre tem razão, ou sei lá, qualquer tipo de coisa, bota para poder fazer o slogan, fazer o merchan do lugar, a tendência é falir, entendeu? Porque, digamos que esse tribunal seja comprado ou que favoreça
alguma minoria ou maioria, tanto faz. E confiança é um cheque, é como se fosse um cheque. Vamos dizer que você tem, todo mundo lhe conhece na cidade, você começa a passar uns cheques aí e você sempre paga lá direitinho, aí você começa a não pagar aquele cheque. Aí uma pessoa vai lá sacar, não deu certo, outra vai sacar o cheque também não deu certo, outra vai sacar o cheque não deu certo. Quando você for passar o próximo cheque, mesmo que ele tenha fundos, mesmo que tenha dinheiro na sua conta, ninguém vai acreditar e pegar esse cheque. Os tribunais que estiverem exercendo esse tipo prestando esse tipo de serviço, a isenção tem que estar acima de tudo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se ele começa a favorecer alguma parte ou alguma classe ou qualquer tipo de coisa, a tendência é que as outras pessoas não vão. Então, acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, você comenta aí embaixo, faz alguma pergunta. Isso aqui eu não sou especialista no assunto, eu só sou amador, digamos assim. Mas uma vez eu vi na época da faculdade ainda e me interessei bastante sobre o assunto. Então é isso. Deixa o like aí, comenta no vídeo, vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se você quiser deixar aí algum tema para o próximo vídeo, alguma coisa, alguma notícia, como eu falei lá no Instagram, eu vou fazer os vídeos mais nesse formato, eu não vou ficar muito procurando, fazendo pesquisa, não sei o que, eu vou falar as coisas mais da cabeça, assim, dar uma pesquisadinha antes e falo mais. Vou também comentar algumas notícias, de economia, política, são assuntos que eu gosto de me inteirar sempre e a gente pode estar sempre comentando sobre alguma coisa aí.